bem com você? É um prazer continuar trazendo informações para a sua vida pessoal ou profissional. Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas. Atualmente, em todas as áreas profissionais, observam-se uma preocupação comum: a qualidade. Se por um lado este fator é responsável pela busca do aperfeiçoamento contínuo, por outro, assegura a sobrevivência na competitividade entre mercados. Algumas informações básicas acerca de sua produção, bem como sobre a conservação dos produtos em condições ideais, certamente serão a garantia de alimentos mais seguros, de qualidade nutricional, desejada e de esperança em proporcionar melhores condições de saúde à população. Estou recebendo no programa de hoje a professora do curso de Agronomia, Lucinéia Cavalheiro, que vai falar sobre tecnologia de processamento de alimentos e segurança alimentar. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Professora, o que é tecnologia de alimentos? Bom, a tecnologia de alimentos, ela envolve todo um processo, né? Vamos dizer assim, desde a produção do alimento, né, lá no campo, até chegar praticamente nos supermercados, onde nós vamos lá e consumimos, né? Então, a tecnologia de alimentos, ela envolve toda essa produção. Então, desde a produção em si no campo, o transporte, o armazenamento, né, os benefícios, né, ou as modificações que esses alimentos recebem na indústria, no seu processamento, até chegar ao consumo, né, ao mercado consumidor. Professora, sabe-se que é uma área interdisciplinar. Quais as principais disciplinas envolvidas na produção de alimentos? Bom, existe aí 3 disciplinas que eu posso dizer assim, que são consideradas básicas dentro da área, né? Que seria a química, a biologia e a nutrição. A química porque ela vem a relacionar aí todos os componentes, os constituintes químicos do alimento. Sabe-se que os alimentos eles têm aí sua composição, dentre elas as proteínas, as vitaminas, os lipídios, os minerais, né? E os carboidratos. E dentro dessa composição é que a gente consegue verificar algumas alterações que possam estar acontecendo ao longo do tempo. Desde, a partir do momento que esse alimento é colhido, né, ele ainda passa por muitas modificações que podem estar aí alterando a sua composição química. A biologia, né, é uma outra área e essa área é bem importante, por quê? Porque nós temos que ter o subsídio, né, nós pegamos assim a biologia como subsídio de conhecimento para verificar aí a questão microbiológica, né, porque muitos micro-organismos eles podem estar envolvidos no processo de deterioração dos alimentos, provocando aí muitas vezes alterações organolépticas, né? O que seriam essas alterações organolépticas? Relacionada à cor, sabor, aroma, textura, né, do alimento. Então você observa isso a partir de simplesmente de observar muitas vezes, né, quando esse alimento começa a entrar em processo de decomposição. E muitas vezes a gente não consegue ver, principalmente quando são os micro-organismos, né, porque eles não são visíveis. Nós só conseguimos verificar a partir do momento que eles fique visível, no caso dos bolores, né, ou mofo. Quando a gente guarda alguma coisa na geladeira e esquece, né, lá, vamos dizer assim, que muitas pessoas às vezes compram uma bandejinha de queijo, deixa lá dentro da geladeira, quando vai ver tem uma camadinha de mofo. Então, mas isso não quer dizer que é só ali superficial, né, esse bolor, na realidade, ele já está praticamente dentro do alimento, né, não adianta você tirar a casquinha do queijo ali, porque você só vai estar tirando a parte visível, porque internamente ainda tem bastante coisa, né? E também a nutrição, como eu tinha dito antes, ela também é fundamental, que aí a gente associa essa nutrição com os constituintes dos alimentos, né? O que essas vitaminas, esses minerais, essas proteínas, elas vão estar favorecendo no processo, né, de absorção desses nutrientes para o nosso organismo. O que esses nutrientes trarão, vamos dizer assim, de benefício, né, para o nosso organismo. Quais são as aplicações da tecnologia de alimentos? Bastante ampla, né? A gente pode dizer que o objetivo básico dela vem ser o quê? Prolongar a vida útil do alimento, ou seja, aumentar o prazo de validade, né? Então, por isso que se usa processar, modificar as condições que ele está, ou seja, a matéria-prima, né?
modificando as suas características, muitas vezes, para prolongar a vida útil dele. E dentro disso aí nós temos desenvolvimento de novos produtos, né? A tecnologia ela pode ser aplicada no desenvolvimento de novos produtos, no desenvolvimento de alimentos específicos para pessoas que têm necessidades especiais. Vamos citar um exemplo que hoje nós vemos muito, que é a questão da intolerância à lactose, né? São produtos desenvolvidos especificamente para pessoas que têm intolerância à lactose. Ou ainda pessoas diabéticas, né? Vamos dizer, então isso acontece favorecendo, né? Então esse melhoramento, né? Esse processamento para favorecer o consumo daqueles que têm necessidades especiais. Também a tecnologia ela pode ser aplicada no melhoramento de embalagens, né? Porque a embalagem ela não tem simplesmente a função de proteger o alimento, né? Vamos dizer assim, uma função importantíssima, mas ela também tem a função de informar, porque é na embalagem que nós temos todas as informações necessárias sobre aquele determinado alimento que nós estamos adquirindo, né? É aplicada também na parte aí de processamento, desenvolvimento de novas técnicas, novos métodos, né, de processamento, para você obter um alimento com a melhor qualidade possível, né, e satisfazer o consumidor, que hoje o mercado consumidor ele está muito exigente, né, então ele busca qualidade e de excelência, né, em todos os alimentos que eles procuram consumir, né. A senhora poderia dar algum exemplo de conservação de alimentos? Sim, nós temos aí vários exemplos, né? Alguns bastante conhecidos, outros já não tanto. Um que a gente passa todo dia, às vezes nem percebe, né? Mas o leite, né? O leite é um exemplo de um alimento que passa por um processamento lá na indústria. E ele é o quê? Pasteurizado, né? Então a pasteurização é um método de conservação dos alimentos, né, que você vai o quê? Esse leite normalmente ele é aquecido a uma certa temperatura, em torno de 72 a 75 graus Celsius, e vamos dizer assim, sofre um choque térmico, porque essa temperatura ela é reduzida drasticamente aí em torno de 32 graus. E esse choque térmico é que faz com que elimine, então, os principais micro-organismos patógenos, né? O que seriam esses micro-organismos patógenos? Seriam aqueles que podem vir a causar mal à nossa saúde. Exemplo disso, nós temos aí a salmonela, a Escherichia coli, ainda a listéria, né? Que são micro-organismos que podem vir causar algum tipo de malefício à nossa saúde. Temos também o processo de esterilização, que já é um processo que eleva a temperatura a mais alta, né, em torno aí de 150 a 150 graus, sofre um choque térmico também. Só que neste caso, a esterilização ela não elimina somente os patógenos, ela elimina também a flora normal ou a flora natural do alimento, no caso do leite, né? Elimina os patógenos e a flora normal, ou seja, fica sem qualquer tipo de contaminante microbiológico, né? Fica um alimento estéril, né? Que a gente fala, ou então inócuo, né? Que seria sem qualquer tipo de contaminante microbiológico. Existem vários outros, né? No caso aí nós temos a tindalização, branqueamento, que é bastante usado na indústria de alimentos. Temos também a defumação, a salga, né? A exposição, a desidratação, no caso, exposição para eliminação de água. Então, são vários os tipos de processamentos que são muito utilizados, né? E que muitas vezes a gente não sabe, a gente só vai no supermercado e adquire o produto, sem saber por todo o processo que aconteceu com aquele alimento até ele chegar ali ao supermercado, tá? Professora Lucinéia, a qualidade da matéria-prima é de grande importância para a produção de produtos. Quais os principais fatores que podem provocar alterações em um alimento? Primeiro, vamos saber o que é alteração. Alteração é qualquer tipo de lesão, fissura ou qualquer batidinha que o alimento ou o fruto venha a receber, pode estar ocasionando futuras alterações. E isso vai facilitar com que o alimento ele comece a se degradar com mais rapidez, né? Então, nós podemos dizer aí que todo e qualquer alimento, né? Todo e qualquer alimento ele pode ocorrer esse tipo de alterações. Uhum.
Tá? Mas podemos dizer que ele tem principalmente, aí um dos fatores primordiais seriam as alterações físicas, né? Essas alterações físicas estão relacionadas com essas lesões, que, consequentemente, pode provocar algum tipo de contaminação microbiológica, né? Vamos pegar um exemplo aí, na classificação de frutas. O mamão. Quando o mamão é classificado, se observa se ele não tem nenhum tipo de lesão. Por quê? Porque ele é uma fruta sensível, né? E uma lesãozinha pode ocasionar aí o desenvolvimento, né? A abertura, no caso, para a contaminação por um micro-organismo. E ele pode se alojar ali e se desenvolver e danificar esse fruto. Vamos dizer assim, diminuindo a vida útil dele, né, fazendo com que ele entre em processo de degradação, né, de putrefação, muito mais rapidamente. Professora Lucinéia, muito obrigada pela sua participação e trazer informações assim muito importantes para a nossa vida. Tá certo, obrigada, eu que agradeço, né, estar aqui presente, foi uma honra participar aqui com vocês. Obrigada. E o programa Entre Linhas está terminando. No programa de hoje, conversamos com a professora do curso de Agronomia, Lucinéia Cavalheiro, que falou sobre tecnologia de processamento de alimentos e segurança alimentar. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo programa. Até logo!